Boa noite, queridos irmãos e irmãs dessa caminhada, na caminhada do Cristo, na caminhada da Seara. E hoje nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos aqui presentes para mais um bate-papo. Hoje teremos o nosso querido amigo irmão Manuel Trajano, que vem falar sobre suicídio e os seus reflexos. E aí, ele já está entrando a ele. E vamos falar, já que estamos no setembro amarelo, vamos falar um pouco mais sobre essa questão que é tão real em nossas vidas, que é o suicídio. Todo mundo conhece alguém que acometeu esse, esse desespero, um momento de dor. Meu amigo Trajano, boa noite. Boa noite, tudo Tá bem? me, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá meio truncado assim, mas tô ouvindo. Pronto, mas vai melhorar. Vai melhorar. E aí, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Perfeito. Estou ouvindo perfeitamente bem. Então hoje vamos falar sobre suicídio, não é isso, Trajano? Isso, E estamos vivendo o setembro tranquilo. amarelo, não é isso? Isso. Antes de eu fazer, você quer que eu faça a prece ou você faz a apresentação logo? O que é que você prefere? A sua conexão. Tá me ouvindo, Trajano? Tá me ouvindo? Tá truncando. Tô lhe ouvindo, mas com dificuldade. Tá truncando. Porque eu tava no Wi-Fi, botei na internet celular. Tá ok aqui, É, 4G. eu tirei meu Wi-Fi. Tá limpo aqui. Não sei do pessoal aí. Como é que tá meu sinal e o seu? Porque o meu tá tranquilo. O seu tá travando um pouquinho. Na verdade, eu tava no Wi-Fi, aí tirei o Wi-Fi, tô botando no celular a minha internet mesmo. E por sinal ela tá 4G, tá perfeita Melhorou. aqui. Melhorou agora. Melhorou agora. Melhorou? Melhorou. Isso é um bom sinal. Você sabe que toda quinta-feira sempre tem um obsessorzinho querendo atrapalhar, né? Que isso é normal, né? Ainda mais, ainda mais nesse tema. Pois é. E eu tô achando que o obsessor sou eu, viu, Trajano? Não, tá fluindo normal agora. Não penso não, vamos pensar coisas boas. Me diga uma coisa, você quer fazer a apresentação, sua apresentação, ou o que é que eu faça a prece? Aí sim, depois você Faça, faz a apresentação e toca o barco. faça a prece inicial aí com o mando figurino, até para proteger a conexão, os envolvidos, e a gente toca depois. Pronto, eu vou fazer e você fica com a final. Eu sempre vou estar sinalizando para você aqui o tempo, viu? Ok, beleza. Ok? Só que para você, para mim, a sua imagem está congelada. Tá congelado aí, é? Tá congelada, tá tentando rodar aqui Deixa, agora. deixa eu botar o Peraí. Wi-Fi, ver se melhora. No meu caso aqui, se eu botar o Wi-Fi, ver se melhora. Peraí. O seu, quando eu boto o Wi-Fi, o seu começa a rodar. Vou ver aqui. Tá congelada a imagem. Tá me ouvindo? Gente, a minha tá. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Sinaliza aí para mim, por favor. Vou até trocar meu chip para ver se. Até aqui no quarto, o sinal é complicado. Pessoal, comente aí.
Eu queria que vocês comentassem, se vocês estão me ouvindo e ouvindo o Trajano, sinalize aí para mim, por favor. Ismael está dizendo que está vendo. Está vendo os dois, Ismael? Ou só um ou outro? Ele está vendo e ouvindo, isso é bom. Então, fale, Trajano, está me ouvindo? Fale você agora, para ver se o pessoal sinaliza aí. Eu estou ouvindo você, agora sua imagem está me travando um pouquinho. Como é que está o meu sinal aí? Está todo mundo me vendo bem, ouvindo bem? Como é que está o meu sinal aí? Tá tranquilo? Para mim, trava, fica aquela ampulhetazinha contando o tempo, mas o pessoal falou que tá bom. O que importa é o pessoal. Para mim, pouco importa. Entendeu? Eu tô me vendo e ouvindo bem. Eu tô me vendo e ouvindo bem. Ismael tá dizendo que tá vendo os dois. Então, o problema é comigo aqui. Então, tá normal agora. Eu acho que agora vai dar certo. Então, Trajano, eu vou fazer a prece inicial. Entendeu? Já que... Aí, depois da prece, você faz a apresentação e toca o barco. Estamos combinados assim? Ok. Pronto. Então, eu vou pedir a todas as pessoas que estão nesse bate-papo que eleve seus pensamentos à espiritualidade maior e que possamos emanar as nossas energias de paz, de amor, para todas aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas, que Jesus possa estar atuando no campo vibratório de cada uma dessas pessoas, e principalmente para aqueles nossos irmãos que acometeram esse atentado com a própria vida, ou até por desconhecimento, por ignorância, pouco importa o motivo. O que importa é que eles sejam acolhidos pela espiritualidade maior. E eu quero pedir também para todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, que não tem um lar, que não tem um alimento, um cobertor, que Jesus também possa abençoar cada uma dessas pessoas. Então daremos início ao nosso bate-papo com o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muita paz para todos. Tá me ouvindo, Trajano? Ouvindo, beleza, alto e claro. Pronto, então toca o barco aí, que o comandante aqui agora é você. Ai, ai. Ô, responsa. Obrigado. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Obrigado aí por mais um convite dessa honrosa casa. Ainda estamos em tempo de pandemia. Não sei se Fábio aí está em home office ou já está no centro, literalmente. Você está em home office ou está no centro, Fábio? Não, no centro a gente vai estar a partir de quinta-feira, a partir do dia 1º vai estar home office no centro. Pronto, home office no centro. Tá certo, então. Então a gente está ainda na fase do platô aí, com muita incerteza ainda, mas com fé em Deus, logo estaremos todos juntos. Estamos aqui com esse convite honroso sobre um tema bem difícil, bem complexo. E o Setembro Amarelo, essa coisa dos meses, né, com as cores, para replicar aí as mobilizações das campanhas. Eu, não sei por acaso, já percebeu que eu vim de amarelo aqui justamente para estar alinhado com o tema, né? E é um tema que é muito preocupante. Preocupante a ponto que eu vou começar falando até do nome dele, né? Como é que ele se refere ao praticante do ato. Eu, para quem não sabe, eu sou da área de segurança do trabalho, tenho formação, um curso de emergência, primeiros socorros, nessa caminhada aí que eu tenho de 20 anos da área industrial. Eu assino revistas ligadas ao tema também de prevenção de acidentes, doenças, e um tema que está sempre reincidente no ambiente de trabalho é justamente o suicídio. E como você se refere ao suicídio? Você chama ele normalmente de quê? Como é que chama ele, Fábio? A gente chama de suicida, né? Chama ele de suicida. A gente suicida, é isso. O termo suicida acabou por se tornar
um termo até pejorativo, agressivo, ofensivo. Na linguagem dos bombeiros, polícia militar, que faz negociação, né, os próprios paramédicos, eles têm um termo técnico para isso agora, que se chama tentante. É um termo mais suave, digamos assim, né? É como o próprio alcoólatra, que deixou de ser alcoólatra, agora virou alcoolista. E para não ficar uma coisa pejorativa, como se fosse um simples vício, no caso do alcoólatra. E isso é uma doença que tem CID e tudo, né? Como o tabagismo, o tabagista, aquele ligado ao suicídio, tem se trabalhado com o termo tentante, porque ele tenta criar uma situação, né, contra a própria vida. Mas eu vou ser bem sincero, quando eu conheci esse tema suicídio a primeira vez, que me chamaram, foi um dos 5 que o nosso amigo Arival, lá no Semeador, me chamou, né? Ele disse assim: Trajano, tem 5 temas aqui. Eu, na primeira palestra, em 2007, eu fui descartando. Quero esse não, quero esse não, quero esse não. Um deles foi suicídio. Por quê? Porque eu não me sentia preparado ainda. Eu não sei se eu ainda estou hoje para falar de um tema tão amplo, complexo e que mexe muito, né? Não, para não dizer tabu também, né? A gente sempre fala nos centros espíritas, falar de sexo, morte, suicídio, entre outros, são tabus. Porque ou o palestrante geralmente tem dificuldade ou medo, receio de falar, porque são muitas dúvidas, né? Tabus em torno do tema que eu, com o tempo, eu adquiri uma certa confiança em falar nele. Mas eu gosto de falar o tema suicídio da forma mais suave possível, se é que é possível. Sou tentante de falar para contrapor, fazer um contraponto a essa autodestruição do corpo, claro, né? Porque a alma é eterna, ela continua. Eu sempre gosto de valorizar a vida. Não é à toa que você tem, a gente vai falar daqui a pouco, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Que você valoriza a vida, você afasta a ideia, ou trabalha na terapêutica de afastar a ideia do suicídio. Mas vamos lá. Para falar de suicídio, como o Fábio colocou bem aí, Setembro Amarelo, claro que é um tema de todos os meses, todos os dias do ano, mas como a sociedade dividiu os meses por cores, né? Mobilização do combate à violência, a violência feminina, o feminicídio, a questão do combate ao é a Bíblia do tema suicídio no meio espírita, né? Então, sabe? Tenta escrever aí. Nossa veneranda... Pra mim caiu, eu só peguei no final. Ah, tá fugindo, né? Quando a gente fala em suicídio, a referência bibliográfica maior, que a gente brinca assim, dizendo que é nosso tema, né? Nossa Bíblia, qual é? Ivone Pereira, né? Memórias de um Suicida. Sim. Tá legal aí pra turma, tá vendo? Tá fluindo? Memória de um Suicida é a melhor referência. O seu também tá processando aqui para mim de vez em quando. Desgosto pela Vida, textos de Sheila Toledo, Germano Serafim, e, claro, as próprias obras de Kardec, encabeçado pelo Livro dos Espíritos, o Pentateuco. Sim. Eu tomei a liberdade de pesquisar um pouquinho sobre uma tese de doutorado que teve no FERGS, né? O pessoal chamado do Rio Grande do Sul do FERGS, é o coordenador de centro de pesquisa da clínica da Unisul, que abordou sobre o tema também, numa ótica clínica, psiquiátrica, terapêutica, sobre a questão do comportamento. Qual ficou ruim, a minha ou a dele? A minha também, gente? Voltou ao normal, né? Tá instável, né? Peraí, Fábio, deixa eu ligar de novo o Wi-Fi. Não, tá normal, tá normal. Deixa eu ver se o... Tá normal. Tá normal? Tá Beleza. Normal. Agora. Tá me ouvindo? Fábio deu um pretão aqui agora. Travado. Pronto. Eu? Agora tá normal. Tá normal. Pronto. Uma breve reflexão inicial para a gente falar sobre esse tema é que, assim, a humanidade,
Diante das adversidades, os enfrentamentos, os obstáculos, ela sempre teve, como vivemos agora, uma grande pandemia, tivemos várias guerras, guerrilhas, a humanidade sempre travou. Por que a gente está falando desse tema de uma grande reflexão? Porque as dificuldades, os obstáculos que vivemos pessoalmente, coletivamente, familiarmente, sempre existiram. E nós superamos todos. Uns mais difíceis, outros mais fáceis, digamos assim. Mas sempre superamos. Eu quero ressaltar a nossa capacidade de superar as diversidades para a gente falar sobre vida. Então, a questão dos valores, a nossa realização ética, pessoal, espiritual, nossa autoestima, sempre foi colocada em xeque muitas vezes para superar os obstáculos. Mas a vida segue. Isso é que a gente tem que ter em mente. Nada é permanente, nada é para sempre, a não ser a própria alma. Mas o que a gente vai trazer aqui hoje é valorizar que tudo passa, a vida é mais importante, está acima de tudo. Sim. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim, no capítulo 5, item 14: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro de uma forma que dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a vida, a loucura e o suicídio. Perdão, contra a loucura e o suicídio. Lembra-se da música de Gonzaguinha, que ele dizia na passagem: o que é o que é? Eu fico com a pureza da resposta das crianças, que a vida é bonita e é bonita. E não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Por que eu estou trazendo a reflexão a essa música? Porque Jesus disse: bem-vindo a mim aos pequeninos, que é dele o reino dos céus. Essa criança interior nossa precisa estar cada vez mais atenta para valorizar a alegria das pequenas coisas, que tudo passa. Por que eu estou fazendo essa ênfase inicial assim? Para que a gente, antes de pensar no suicídio, a gente valorize a vida. De onde vemos, de onde viemos, um ser simples, pequeno, dos nossos pais, honrar teu pai e nossa mãe, nos vemos um pouco como criança. Somos crianças, ainda no corpo de adulto. Não é, Fábio? Então a gente, quando vem crescendo, a pureza, a simplicidade, por que a gente se torna assim? Às vezes melindroso, às vezes vitimista, às vezes coitadista, mas perde aquela pureza, aquela simplicidade. E um dia, essa criança que está dentro de você, faça um resgate a ela, para valorizar o quanto você é feliz e alegre, sim. Que está em primeiro lugar você. O início da vida. Se remetermos à escala espírita, pensamos, fomos criados à sua luz e semelhança, sua com S maiúsculo, de Deus, simples e ignorantes. Já saímos dessa etapa. Estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, conforme a transição planetária está aí acontecendo. Evoluímos. Pelo livre-arbítrio, ferramenta do progresso, erramos, acertamos, adquirimos vícios, adquirimos lixos mentais? Sim. Mas também já construímos até aqui um caminho de construção de nossa emancipação. Em nosso, enquanto espírito lutador, destinado a ser feliz. Todos nós somos destinados a ser felizes. Não importa como, quando e onde. Nós temos essa obrigação interna de buscar ser feliz. E isso independe dos outros, depende de dentro para fora. O corpo humano, gente, antes de falar em destruição, autodestruição, vamos lembrar o seguinte: nós temos um corpo humano que é a manifestação do nosso espírito enquanto encarnado. Lembremos da trilogia: espírito, essência, luz, perispírito, ligação, casca, esperma, né? Semente, esperma, perisperma. Liga o espírito à matéria. Essa matéria mais densa, energia condensada, é que nos manifesta para a vida. Ela é um dom de Deus, é uma valorização e temos que tratá-la como sagrada. Perfeita para nossas necessidades e oportunidades. Eu sempre estou falando desse jeito, Fábio, porque é bom reforçar que diante do nosso público, encarnado e desencarnado, a gente tem que direcionar isso para todos. Aqueles que nem pensam no assunto, aqueles que um dia vagaram sobre esse assunto, ou, sejamos realistas, até aqueles que pensam nesse assunto, né? De forma a cometer o ato.
Por isso que o meu cuidado em valorizar o que somos, mesmo ser um membro, ser uma perna, ser um braço, temos o que precisamos para a nossa oportunidade aqui. Então, nosso corpo, gente, para nós... Oi, pois não. Rapidinho, só para fazer uma intervençãozinha. O que você está falando hoje é só do suicida direto, ou suicídio direto. Aquela pessoa que comete o ato diretamente com consciência. Não estamos falando do suicida inconsciente, né? Que é muito mais amplo. Eu vou abranger tudo, viu, Fábio? Eu vou pegar suicídio como um todo, passivo, ativo, consciente e inconsciente. Eu vou juntar tudo para a gente destrinchar. Mas quando eu quero salientar que meu público espectador, eu quero direcionar para aqueles que estão pensando nesse ato equivocado, né? Sim. E para aqueles que nem pensam no assunto e querem ajudar quem precisa. Por isso que eu estou fazendo a ressalva. Não, eu acho interessante isso mesmo, porque as pessoas só imaginam aquele suicida direto, aquele que comete diretamente o ato, ou pega um remédio e toma, ou pega uma faca, ou pega um revólver e se joga de algum lugar. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Já eu vou chegar lá. Justamente essa distinção que é bem bacana. Foi bom você ter colocado isso. Então, assim, somos perfeitos para nossas necessidades que Deus nos deu. Então, se não tem uma perna, um braço, uma cegueira, ou tem uma surdez, gente, lei de causa e efeito, continuidade e evolução da alma. Nós temos o que precisamos. Claro que isso não quer dizer apatia, indiferença ou a covardia. Pelo contrário, é lutar com essas ferramentas para ser cada vez mais feliz, porque a vida tem mostrado que a gente supere até esses obstáculos e se torna melhor. Então, vem nesse processo aí, reencarnacionista, pela lei de causa e efeito, uma nova oportunidade nessa agulha no palheiro que é a reencarnação. Por que uma agulha no palheiro? Porque muitos tentam e poucos conseguem reencarnar por vontade própria. Muitos tentam e poucos conseguem compulsoriamente. Está lá em Missionários da Luz, André Luiz e Chico Xavier. Então, uma relação, como o próprio Vanderlei Oliveira disse uma vez, a relação de 8 bilhões de encarnados nesse momento é para 32 bilhões de desencarnados ligados à nossa crosta. Uma proporção de 1 para 4, mais ou menos. Sempre falo isso nas minhas palestras. 1 para 4 quer dizer o quê? Um garantido é seu anjo da guarda, outro é um mentor, um amigo espiritual, outro é um vampiro e outro é uns obsessores. Proporcionalmente falando. Então, essa crosta terrestre aqui, ligada a essa psicosfera doentia que é a Terra, sim, temos um universo de 32 bilhões de espíritos. Não é pouca coisa, não. E muitos querem encarnar para fazer bagunça. Muitos querem encarnar para viver de novo pequenos prazeres fugazes para perturbar e gerar o caos. Então, já tens a recompensa, como diz Jesus. Você teve a sua oportunidade já e agarre ela para ser feliz. A oportunidade de melhoria para muitos que tentam e poucos conseguem. Aí eu entro agora no que Fábio tocou no assunto. A gente vai fazendo a modelagem. Tipos e formas. Desgosto pela vida, como chama assim, o dessabor da vida, trazendo para o paladar espiritual. O que se fala mais hoje é depressão. Mas depressão também, que sempre existiu na humanidade, toma uma conotação muito forte porque ela invadiu os ambientes de trabalho, principalmente. Globalização, competitividade, resiliência, capacidade de lidar com as perdas da diversidade, expressão psicológica, emocional, respeito à diversidade, intolerância, está tudo junto e misturado, que a tecnologia e as necessidades, o ser humano, enquanto corpo e mente, não acompanhou isso. Então não é todo mundo que reage da mesma forma. Então, trazendo aqui para o âmbito também da legislação trabalhista, que eu acompanho e estudo mais de perto, há 20, 30 anos atrás falava muito em mutilação, cegueira, surdez, amputação. Hoje, que encabeça o INSS é surto psicótico, depressão, a síndrome de burnout, que é o esgotamento emocional, sem necessidade, é uma questão física aparente, né, do desgaste, a questão de outros tipos de fobias que ficam ali incubadas e com gatilho disparada. E como isso é conduzido, que a vida dá os sinais, a pessoa dá os sinais muitas vezes, que a gente ignora no ouvir, no prestar atenção, e de encontro ao silêncio alheio, ou não, muitas vezes na família, aquele silêncio que a gente ignora, vai lá cutucar de vez em quando, tá tudo bem aí, a gente não faz mais isso. Então, a gente tem que provocar. Uma pessoa que, meu filho, meu irmão é muito tímido. Tímido é uma questão patológica, é diferente de reservado e introvertido. É uma coisa meio antissocial, é um bloqueio. Tem que conversar, tem que tratar.
Dá os sinais, vontade de morrer, eu quero escrever um negócio ali, ninguém me gosta de mim. Preste atenção nessas frases, preste atenção nessas palavras, preste atenção nas redes sociais, que muitas vezes tem encabeçado depressão juvenil e infantil. Muitas horas de exposição à rede social, tudo isso já é comprovadamente objeto de estudo de psiquiatria, psicologia, tudo. Até o Instagram mudou posturas aqui, redes sociais, Facebook, por causa da questão das curtidas, a necessidade de ser visto, né? Cortou isso aí para quem vê, o número de curtidas. Tem casos de suicídios aí ligado a isso. Então, vamos ter cuidado, porque os tempos mudaram. E tem movimentos aí, não necessariamente intencionais de quem faz, mas é a resposta que o corpo humano tem dado. Aí entra também o que o Fábio falou. O que é ativo e passivo? A gente costuma ver muitas vezes a questão do viaduto, da ponte, do prédio, da arma de fogo, é uma questão mais objetiva, digamos assim, que a gente chama de ativo, o ato. Isso aí não tem uma explicação comprovada ainda, porque há uma necessidade de expor, de mostrar para o outro porque fez aquilo. Só um psiquiatra preparado para explicar o modus operandi. Mas tem os chamados passivos também, que é aqueles medicação, alcoolismo, tabagismo, vários tipos de drogas, a questão da promiscuidade também, o sexo, que é a energia vital da vida, pelo chakra também, desregrado e irresponsável, também leva muitas vezes à destruição também do corpo, seja através de doenças também, sífilis, tuberculose, outros tipos de DST, gonorreia e outras coisas que não são faladas em tempo de coronavírus, mas estão aí à torta direita acontecendo e leva à destruição muitas vezes da autoestima do ser. Então é um conjunto que leva à autodestruição, que a gente podia dizer assim, passiva. Mas vamos focar mais na questão mais clara, da atividade, que a gente chama do ativo. Então, muitos suicídios são camuflados de acidentes. Tem um livro que eu li uma vez chamado Nada Fica Sem Resposta, de Elisa Mancelli, que tem um ato que o cidadão ele é chantageado, sai tão indignado, injuriado, como a gente fala aqui na Bahia, que ele toma todas e pega uma estrada e vai lá 100 por hora, e o carro acaba batendo, capotando, e ele desencarna. Quando ele chega no plano espiritual, ele vai para onde? No Vale dos Suicidas. E quando ele toma consciência de si, ele questiona, por que eu estou aqui? Eu não sou suicida. E os outros dizem, você é sim, você é sim. A gente já ouviu muito na literatura, né, Fábio? Quando o suicida chega lá, o pessoal fala, suicida, suicida. Olha o próprio André Luiz, né? Que a gente viu na obra. André Luiz chegou lá, eu, médico, com título, cuidava de vida, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? O encaminhamento, ele é inconsciente. É o que você faz por si. Todo mundo ouve aqui falar, beber e dirigir, culposo doloso, assume o risco de matar ou de morrer. Sim, suicida. Porque você tem uma consciência, um discernimento. Você é uma pessoa esclarecida. Sim. Então, isso é o entendimento da espiritualidade, ação, causa e efeito, é um suicídio. Se é passivo, se é inconsciente, ou foi provocado e você podia reverter a polaridade, é outra história. Mas para a espiritualidade e a energia do cosmos, é suicídio. Então, trazer essa questão de ativo e passivo é só por uma questão de didática. Mas vamos por partes. Desde a criança, exposta aí à questão do momo, baleia azul, existem pessoas maliciosas sim, que provocam as vulnerabilidades do indivíduo, elas exploram justamente o que eu vou falar agora. A criança e o jovem, em plena formação psicológica e hormonal, está sujeito às questões de, digamos assim, enfrentar a morte. Lembra aquele filme Premonição, que a morte persegue, tem seu dia, tudo? Eu já assisti aquele filme umas 1000 vezes. Aí, Trajano, você gosta de ver terror? Não. É uma forma ali alegórica do filme mostrar que quando tem que ser, vai ser. Não é um destino pronto e fatídico, tipo Fate. Mas é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. A gente sabe que tem a hora de chegar. A gente não sabe como, quando e onde. Mas o filme zomba da morte como se eu pudesse desafiar ela. Só que para o jovem, ele pode atropelar, ele pode matar a morte. Porque é da psique juvenil, até mesmo infantil, a síndrome de Highlander, o guerreiro imortal. Isso aí, gente, também tem uma explicação científica para isso, que é a formação do córtex, do sistema límbico, tem todo um processo neurocerebral, neuronal, que faz essa explicação, que é atrelada à mente do perispírito, que ainda não tem uma emancipação em relação a isso,
Uma coisa é a emancipação infantil, que em média até 7 anos. A juvenil adolescente é por volta de 18 a 19 anos. Então, cabe nesse momento muita conversa, diálogo na linguagem apropriada. E eu sempre digo, uma coisa minha que eu trago para minha educação no lar, com meu filho. Esse negócio de privacidade juvenil tem que ser uma coisa discutida com clareza entre os pais e os filhos. Trancar a porta não é nenhum tipo de privacidade. O pai, enquanto estiver na casa dele, tem acesso sim. Você pode até não compartilhar senha, Fábio, mas porta trancada dentro da minha casa, dentro da minha coisa, não. Acho que tem que ter uma relação aberta de pais e filhos. Há vários casos aí de jovens que se matam com medicamento, veneno, porque querem se testar, vencer desafios, para não dizer revólver, que a porta estava trancada. Que o pai e a mãe nem imaginavam que estava ali, nem estavam se passando nas redes sociais. Então ninguém está fazendo apologia a ser aberta, mas que a gente acompanhe de perto o que está acontecendo com nossos jovens. Por isso, Fábio, a importância da evangelização infantil e juvenil. Não para tornar ninguém espírita, né, Fábio? Mas trabalhar a cidadania, as relações, as constelações familiares, a importância do pai e mãe honrados, as relações dos pais irresponsáveis, nas novas formas de família, na diversidade. Esses temas têm que ser dialogados na evangelização, no evangelho do lar, né, a questão das abordagens certinho. Pensar em morte é uma coisa normal na adolescência, diz o psicanalista Tenório Lima. A ideia do suicídio passar pela cabeça de alguém na adolescência é uma coisa normal. Isso aí está dentro da psicanálise, que é normal, o questionamento da morte. Eu tive isso quando eu era jovem. Eu chegava pra minha mãe e dizia, rapaz, eu vou dormir aqui, eu tenho medo de não acordar, ficar tudo escuro de repente. Minha mãe dizia com uma naturalidade, isso é normal, é da vida. A única certeza que a gente tem da vida é a morte. O sonho é uma preparação para a morte. Você não tem controle quando o sonho bate, né, Fábio? Quando bate aquele sono que lhe derruba, Fábio, você controla? Não. Porque é fisiológico, porque é biológico. Ele lhe derruba. Aí você vai para o seu desdobramento. Tudo. Mas daí controlar, a questão do controle do juvenil em relação a isso, faz parte. Cabe diálogo. Aí, claro, eu já falei aqui, citei, Baleia Azul, Momo, isso aí as escolas têm abordado sobre isso aí. Porque o mundo da internet hoje, Fábio, ele é muito perigoso. Você às vezes vê um desenho, como eu já flagrei aqui, e fui na base da intuição com meu filho, estava tocando uma musiquinha aparentemente inocente, alguém me deu um puxão de orelha, foi lá e fui dar uma olhada na tela, quando eu vi era um Homem-Aranha atropelando e matando um bocado de gente, cuspindo sangue. Homem-Aranha na minha época não fazia isso não. Por quê? Tem uma pessoa do outro lado lá que manipula os desenhos para criar maldade. Entendeu? Uma questão de estatística aqui americana, nos Estados Unidos, nos anos 50, 90, está um pouquinho desatualizado, mas mostrou que o índice de suicídio aumentou 4 vezes nos Estados Unidos. Nos anos 50, a cada 100 mil pessoas de 15 a 19 anos se matavam por ano a cada 100 mil, 3 a cada 50 mil matavam. Parece pouco esse número, mas não é. Aí alguém questiona, mas é questão do armamento, desarmamento? Não, tem nada a ver, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. A questão é educação, é de orientação. Porque o revólver, o gatilho não puxa sozinho, né? A gente tem essa máxima, né? Que o pessoal fala. Tá lá guardado em casa. Teve esse caso agora aí que o Fantástico aborda toda semana aí, da menina lá, se foi acidental, não foi, era o pessoal de tiro, né? Essa discussão de armamento ou não armamento. Então, o índice de suicídios entre jovens não vou dizer que é normal, mas está dentro de um número que está mais entre 15 e 29 anos. Aí você pergunta, 29 anos já é um marmanjo? Mas sim, é muito marmanjo que tem ainda uma cabeça juvenil, né? Isso aí é muito relativo. Você pode ter um adulto precoce com 17 anos responsável que trabalha desde cedo, e tem um 29 anos, um garotão ainda mimado, filho de papai, digamos assim, né? Mimado que pensa como um garotinho ainda. Então isso é muito relativo. Vou compartilhar um pouquinho rapidinho aqui minhas experiências pessoais, rápido. Meu primeiro contato com o suicídio foi quando eu tinha 12 anos. Eu tinha uma dificuldade de conversar fazer amizade, e eu tinha um amigo muito legal que era o porteiro de um colégio. Pessoa negro, humilde, simples. Não tinha muito, um colégio de classe média, classe alta na época. E um certo dia que eu cheguei lá, estava um maior chororô, e esse cidadão tinha se suicidado. E quando eu fui descobrir por quê, porque a questão lá dos jovens mais enricados, digamos assim, né? Tentaram subornar ele,
oferecendo dinheiro para dar gabarito de prova, né? Imagina, sexta série. E ele foi flagrado por uma pessoa de muita confiança dele, que era o diretor da escola, uma escola não tão grande. E ele não aguentou a pressão, assim, se sentiu culpado, arrasado, envergonhado. E na época se atirou de um prédio. Eu fiquei chateado, triste, arrasado, porque era meu melhor amigo, digamos assim. Já tive casos de ver gente pendurada na janela, eu achei que a pessoa estava escorregando, estava limpando a janela, e na verdade depois eu descobri que era tentativa de suicídio. Jovens inteligentes que nunca perderam nada na vida, e eu fiquei sabendo que na primeira derrota da vida dele, um concurso que passou, deu um tiro, né, e destruiu a família inteira com isso. Por quê? Porque não prepararam o terreno para lidar com as dificuldades, com as derrotas. Era um jovem inteligente, só tinha triunfo, só tinha conquista, mas não preparou ele para as perdas, Fábio. Então a gente tem que preparar o jovem de hoje, coisa para as derrotas da vida, que são normais. Pode parecer conversa de perdedor, mas não é. A gente ganha, a gente perde, a gente levanta, a gente cai. Essa coisa tem que ser educativa. Não é uma apologia ao derrotismo, mas entender que a gente tem que lidar com isso. Shopping, já tive um caso que eu estava botando dinheiro no caixa rápido, veio uma senhora e disse assim, você pode me dar um minuto de sua atenção? Eu, como a maioria das pessoas, falei assim, pô, senhora, fale rapidinho aí que eu estou na correria. Aí alguma coisa me disse assim, não respire e ouça. E aí eu parei para ouvir ela. 5 minutos eu ouvi ela. Parece muito, né? Parece pouco, né? Ou muito. Mas quando acabou os 5 minutos, ela me disse assim, muito obrigado por ter me escutado. Todos os que eu parei antes de você não me ouviram. E eu já estava caminhando para me jogar na frente do carro. Porque Joana de Ângeles disse, caridade da audição. No meio da correria, a gente pode fazer um pouco de... Não fiz nada demais. Eu apenas parei para escutar. Ela só queria falar um pouco. E a gente hoje não ouve mais ninguém. Não. Por quê? Então a gente ouvir a caridade, ouvir, quanto custaria de graça? É uma questão de saber ceder, né? E outro exemplo aqui que eu sempre trago, que é o exemplo de Britney Spears. Nada contra aí, respeito quem gosta, tudo, cada um com seu gosto. Mas teve um clipe dela, uns 15, 20 anos atrás, que me chamou muita atenção. Parece que eu estava inspirado, induzido a ver aquele clipe. Ela, como uma atriz, o personagem dela, no clipe da música, ela briga com alguém e corta os pulsos. E aparece uma banheira com cheio de sangue. O clipe é sempre meio macabro, né? E daqui a pouco aparece um hospital maternidade, ela dando a ideia que era ela de novo reencarnando para uma nova vida. Como se fosse assim. Eu pensei, o artista é um formador de opinião, Fábio. Tão simples assim, né, Trajano? Primeiro pelo ato que ela deu de exemplo do clipe dela para a massa de jovens que admiram ela. E segundo, que não é assim que trata a reencarnação e muito menos com o suicídio. Porque esse débito que fica, esse déficit que fica da programação espiritual de Missionários da Luz, a gente vai pagar essa diferença na lei do retorno de uma forma dolorosa, a ponto de sentir o processo de decomposição. Desculpe a sinceridade, mas eu tenho que falar direto assim para as pessoas entenderem que o processo é doloroso, seja na cremação ou no enterro, a pessoa sente o processo de decomposição porque de todos os tipos de suicídios, a mais grave é o autocídio. O corpo é sagrado e você não tem o direito de tirar a sua própria vida. E você vai sofrer muito com isso, inclusive no perispírito que carrega em si as sequelas daquele ato. Se foi tiro, se foi veneno que corrói a traqueia, o esôfago, o esôfago, o trato digestivo, e o que é pior, continua na vida seguinte as consequências daquele ato pregresso. A falta de uma mão, de um braço, a cegueira, ou porque você tem um... Não estou dizendo aqui, gente, que todo efeito somático é do espírito suicida. Pode ser ligado ao suicídio, mas geralmente são patologias crônicas, graves, de quem praticou o ato naquele órgão mais atingido. E, Trajano, rapidinho, fica à vontade, fica à vontade. Isso que você falou, tem até a questão 944, que o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida, né? Somente Deus tem esse direito. E se as pessoas que estão acompanhando essa live, esse bate-papo, prestar bem atenção, que tudo que Trajano está trazendo, isso valia até março. Mas, para ficar pior, ainda tem o advento da Covid-19. Que depois de tudo isso que você está falando, ainda tem mais
essa somatória toda, potencializando tudo aquilo que você falou, Trajano. Exatamente. E aí é uma discussão que foge aqui, claro, à nossa live, né? Essa questão também eu não vou expor aqui minha opinião, porque não é o foco, mas essa discussão de isolamento vertical, horizontal, seletivo, é, politicalizado, digamos assim, judicializado, como foi, ideologizado, ele acabou nivelando de uma forma muito rasteira, ignorando outras doenças pré-existentes, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Tem muita gente que é caseira, tá de boa ficar em casa ou não. Tem gente que é arrueira. Mas, claro, em nome da saúde, tinha que se buscar um meio termo, um equilíbrio. Autista não pode botar máscara, tem que dar acompanhado com autorização especial, porque ele tem uma fobia grave em relação a isso, graus de autismo, né? Então, assim, pessoas que agora estão chegando à constatação aí que tem problemas sérios de depressão porque estão em casa e ceifadas de fazer o que querem. Ah, Trajano, mas tem as praias, tudo está contaminado. Sim, o corona continua. Mas tinha que se encontrar um meio seletivo de se discutir isso e não radicalmente dizer fique em casa e não saia. Mas eu não vou tratar dessa esfera aqui porque é outro campo, mas você colocou bem. Outras doenças continuam acontecendo. A tuberculose e a sífilis lideram na Bahia. Estou na Bahia, é para o mundo inteiro isso aqui, mas eu tenho que falar da Bahia, né? A sífilis está aí. O feminicídio se agravou e não foi por consciência, porque o inimigo ficou em casa, né? Sim. Digamos assim, né? Psicológico, emocional da mulher. E tudo, outras coisas complicadas. Os abusos, toda a ordem. Gente que nunca educou uma criança para fazer banca, tá vendo ali sua paciência testada, né? Surta muitas vezes. O alcoolismo também fazer companhia, como alguns dizem, né? A cigarro. Então, várias coisas foram agregadas. Então, assim, de uma forma estatística geral, eu quero trazer uma curiosidade aqui para vocês, geográfica, que você sabe qual é o lugar que tem menor índice de suicídios no mundo? O continente africano, que a gente vê como miserável e carece de tudo. Mais de 100 guerrilhas acontecendo simultaneamente, mas isso não vai para os jornais, porque a gente se acostumou com a violência e a miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes, índio, mulato, preto e branco, riquezas são diferentes, né, como diz Titãs, porque a miséria se consta de comodidade nossa. É só eu falar da África quando fala de Médicos Sem Fronteira, outros missionários que vão lá, Oknu Natu, que é da ONU, e por aí vai. Qual é o lugar hoje que tem maior índice de suicídios no mundo? Aqueles que têm maior PIB. Suíça, Suécia, Holanda. Aí você pensa, como é que alguém... Porque alguém acha que dinheiro traz felicidade. Dinheiro ajuda, é bom pagar as contas, mas não é a razão da felicidade. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Então, assim, você trazendo para uma questão planetária, o Brasil tem um dos menores índices para mediano de suicídio no mundo, 8 a cada 100 mil. Mas mas esse número aí, Trajano, é um número muito baixo, não. É um número alto, considerando outras doenças e outras patologias. O gatilho é depressão, é surto psicótico, pode ser esquizofrenia não controlada, podem ser vários tipos de problemas que ficam velados. Os Estados Unidos e o Canadá estão em segundo lugar. Eu estou com um gráfico aqui mostrando, mas não precisa mostrar gráfico aqui agora, só quero destacar os pontos importantes. Mas o mais grave é o seguinte, mais interessante. O continente africano quase todo lidera o menor índice de suicídio do mundo. E é o continente que a gente vê com maior miséria. E a Europa, com a Rússia, lidera o índice vermelhinho lá de mais de 13 a cada 100 mil. Parece um número assim meio baixo, mas não é. É um número alto. Isso aí é para refletir que pobreza não tem nada a ver com autoestima abalada. Tem muita gente que é pobre de riquezas materiais, mas é resiliente e temente a Deus e tem fé. Se fosse assim, quem mora em áreas nobres em Salvador não teria suicídio, filho e filha batendo em pai e mãe, não teria droga, não teria Polícia Federal batendo na porta em bairros nobres de Salvador para levar no camburão. E a gente vê pessoas desabastadas muito convivendo. Ah, Trajano, mas uma pessoa apática, será que ela é uma pessoa muito besta? Não é não. É uma pessoa que... E o livro Nada Fica Sem Resposta, de Alisa Mancelli, é justamente isso. É a história de uma menina
que mora na favela com a mãe, é afilhada de uma senhora rica, que a mãe vai lá fazer faxina, e a senhora fala de Deus o tempo todo e agradece pelo que tem. Minha mãe, como é que a senhora pode agradecer a Deus morando num lugar desse? Com tiroteio, miséria, falta tudo aqui. Minha filha, a gente tem saúde para trabalhar. A filha, o espírito, não consegue entender aquilo. E aí o ser se desenvolve, chantageando, passando por cima de todo mundo, porque quer. Até com macumba a menina mexe. Mas eu não vou contar o resto do livro, não. Mas é um livro, Nada Fica Sem Resposta, de Elisa Mancelli. O título já diz por si. É a lei do retorno, que é na própria vida. Eu vou até anotar, viu, Trajano? Isso, Nada Fica Sem Resposta. Elisa Mancelli. Que é uma autora também muito conhecida na literatura espírita, né? O pessoal classifica como romances, igual a Zíbia Gasparetto. Então, o Brasil, Elisa Mancelli. Nada Fica Sem Resposta. Se não achar hoje em dia na livraria, joga no Google aí, na busca livraria. É um livro que vale a pena. Em 2014, eu tive acesso aqui a um dado estatístico que o Brasil, em 2014, ontem, né? 2014, era o 8º país com mais índice de suicídio no mundo, segundo a OMS. Dizia que um estudo, e esse número perdura, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. É muita coisa, viu? A cada 40 segundos. Se você contar no relógio aí, o tempo dessa palestra, quantas pessoas tiraram a própria vida? A taxa de suicídio do Brasil, nos jovens, cresceu 30% nos últimos 25 anos, por motivos diversos. Relações familiares que mudaram muito, altos índices de divórcios, falta de tempo de pai e mãe para conversar com os filhos, a forma da educação, a revolução pedagógica não acompanhou ainda as necessidades desses jovens que moralmente chegam aqui ainda precisando ser lapidados. Ah, mas meu filho é criança cristal, é criança índigo, sim. Inteligente, talentosa, mas todas elas moralmente precisam ser lapidadas. Aí que entra o papel do pai e a mãe, dialogar, ouvir, sentir, para entender, porque eles têm uma baixa resistência a perdas. Eles não sabem lidar com regras. Isso mexe com a cabeça deles. Acho que quem tem filho pequeno aí está percebendo isso. Há uma tendência ao anarquismo. Trajano, você fala muito de disciplina. Sim, eu sou a favor da disciplina. Disciplina não quer dizer censura. Disciplina não quer dizer regime de forças armadas. Eu estou falando de estabelecer limites. E o não, desde pequeno, moderado, entendido. Não porque não existe mais isso, eu concordo. Mas o não explicado na linguagem dela, a saber valorizar o sim lá na frente, sim, vai fazer uma diferença enorme na educação da criança, porque ela vai valorizar. Eu estou falando isso porque eu já vi várias vezes cenas de conversando com o pessoal de segurança de boteco, de bares, que eu também não sou de ferro, eu converso com pessoas de todo tipo, e um comentando com o outro disse, rapaz, aquele cara ali chegou com a Ferrari, ele ganhou a Ferrari porque passou no vestibular. Claro que isso é 1 em 1 milhão, mas eu fico pensando assim, na minha época, né? Dá uma Ferrari porque cumpriu com a obrigação de passar no vestibular, que para mim é obrigação. E o segurança comentou, imagine quando ele se formar, ele vai ganhar o quê? Um triplex? Né? Então, se quem tem muito dinheiro, que são poucos, faz isso com a educação, nada contra, quem quiser dar, dá o que quiser. Mas a educação é algo intangível. Meu filho, desde pequeno, já sabe que quando eu quero ir para o médico, depois já para o shopping. Eu falei, não, ir para o médico a gente vai por revisão, é obrigação. Eu não tenho que fazer moeda de troca o tempo todo. Às vezes eu faço um agrado ali, mas sistematizar, ele vai crescer sistematizado. Sabe? Parece aquele macaquinho que você tem que dar a banana, se não der um choquinho, dá a banana, vai ali, volta, premiu de novo, vai ficar condicionado. Tem que ter autonomia, tem que ter dependência. Então aí, colocaram aí, molda muito bem o caráter de um cidadão. É a diferença entre personalidade e caráter. A personalidade vem com você no espírito, mas o caráter, de acordo com as circunstâncias, é moldável, é ajustável. Não é o meio que faz você. O meio contribui porque é você. Mas você tem a sua essência, que tem que se adaptar aos novos tempos, mas não pode abrir mão de coisas, Fábio, que a gente tinha no passado. Bom dia, por favor, licença. Mas isso aí é outro assunto. 10 mitos, Fábio, que eu vou ler rapidinho aqui. Temos 10 minutos, viu? 10 minutos. Pronto. Já estou entrando na reta final aqui. Mas eu quero chamar a atenção desse ponto. 10 mitos que as pessoas se confundem e ignoram o suicídio. Jovens que falam do suicídio não levam a cabo. Isso é um mito. Suicídios não ocorrem sem aviso.
Isso é mito. Melhora depois da tentativa de suicídio significa que o risco passou. Uma vez que a pessoa tenta, ela continua essa obsessão para sempre. A pessoa que tenta suicídio quer morrer. Não. Vanderlei Oliveira diz com Maria Modesto Cravo, em Prazer de Viver, que ela quer deixar de viver. É diferente. Porque ela quer, na forma passiva, sair da vida, não se matar. Por isso que depois, muitas vezes, vem um remorso, arrependimento, mas aí já é complicado. Perguntar a alguém sobre suicídio faz com que a pessoa cometa. Não existe isso. Pessoas com propensão ao suicídio raramente buscam auxílio. Todos que cometem suicídio deixam uma nota explicativa, a famosa cartinha. Não é regra isso. Causas e motivos para o suicídio são detectados facilmente. Pito. Agora, verdades. A maioria dos que se matam relatam sua intenção. Na forma, na postura, muitas vezes no silêncio, que muda de cara, abrupto, nas entrelinhas, raiva dessa vida, vontade de morrer, tomar que todo mundo me esqueça, ninguém liga para mim. Presta atenção nas frases. A maioria é ambivalente. Isso aí também é verdade. Suicidas frequentemente dão ampla indicação de sua intenção. Dão sim, a gente é que não percebe. Muitos ocorrem com período de melhora clínica, tipo último suspiro, né? Ah, melhorou, não vai mais não. Aí é que veio o último suspiro. Verdade, pode-se prevenir a maioria, claro. Pensamentos suicidas podem voltar, mas eles não são permanentes. Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, Fábio, nesses 10 minutos finais, é que o suicida, geralmente, o tentante, com a linguagem mais moderna, ele é um reincidente. Ele faz isso várias vezes de uma forma mais discreta, vai ficando mais clara. E é um reincidente de outras vidas. Uma coisa também, Fábio, que eu tenho que deixar esse recado aqui no final. Vamos ter mais empatia. Vamos acabar com esse negócio de fazer show de horrores, transmissão ao vivo de Facebook, Instagram, e gritar pula-pula, sabe? De uma pessoa que eu já vi aqui na Garibaldi várias vezes, até na Centenário. A gente tem que aprender a se posicionar no lugar do outro. Sim. Porque não é um parente seu, um parente meu, eu vou ficar fazendo isso, gente? Transmissão ao vivo na internet, show de horrores, compartilhamento de fotos e vídeos da bagaceira, falando no linguagem bem baiano, que é isso? Um pai, uma mãe, um parente pode estar assistindo lá alguma coisa, como eu e você, que agora de repente chegou olha, Fábio, corre ali que tá passando a imagem. Você vê, deu livre guarda, bater na madeira, é um parente seu. A gente tem que aprender a se posicionar no lugar do outro, porque não é meu familiar, meu amigo, que se dane. Essa é a sociedade bestializada que a gente vive, Fábio. Em termos de estatística, os homens, 79%, em relação a 21%, são os tentantes. Por que isso? Autocobrança, questão cultural, o homem se cobra, o homem tem que cuidar da família, tudo. Mesmo em termos de necessidade de independência, de compartilhamento, o homem se cobra muito. Mas o índice de mulheres está crescendo também, porque a mulher tem atividade doméstica, indo para o trabalho, cuidar disso, cuidar daquilo, e está se cobrando coisa delas, que o tempo e a hereditariedade, na evolução de Darwin, até mesmo espiritual, não deu tempo da mulher se preparar. Então a mulher está cada vez mais também bebendo muito, fumando mais, se expondo a carro, e muitas vezes a depressão, o suicídio, até por causa dos ciclos que a mulher tem que o homem não tem, né? Menstruação, a questão da menopausa e outros ciclos uterinos, várias coisas que a mulher tem, que, como diz uma médica uma vez na palestra, 4 ciclos por mês e somos apenas uma. Aqui, já caminhando para o final, só um jogo de números, nós temos hoje 804 mil suicídios ocorrendo por ano em todo o mundo, é caso de uma morte a cada 40 segundos, a cada 10 aconteceram de 40 a 60 tentativas. Tem questões culturais, Fábio, também, que não vale ficar falando aqui, todo mundo já sabe. Ao longo da história tiveram os kamikazes, que mataram em nome de um país, né? Mas eles foram para o vale também. Questões também de achar anormal em nome de uma família. Os homens bomba deixaram as viúvas, que vieram viúvas bomba. Porque se o homem quer encontrar um paraíso com 40 virgens, a racionalidade da coisa... A mulher, a viúva, que o marido se foi, vai encontrar o que do outro lado? Vai encontrar também 40 virgens mulheres? Não faz sentido. Então tem que ter o filtro do bom senso no meio da ideologia.
entendeu? Tem que passar. Então, deixar a vida me levar ou controlar, tomar as rédeas da vida? Síndrome de Zeca Pagodinho ou você assume as rédeas? Valorize sua vida, rapaz. Acredite, mulher. Autoestima. Valorize a pessoa linda que você vai passar por isso, vai superar, como a própria humanidade tem feito. Uma coisa que eu quero deixar aqui é uma música de Gonzaguinha, nessa reta final. Desculpe, Gonzaguinha eu falei, não foi? É uma música de... sou apaixonado por ela, Renato Russo. Não vou cantar porque eu sou péssimo cantor. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior. De endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja só a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém quem quiser confiar, confie em si mesmo, pois quem acredita sempre alcança. Você é assim, é a máxima dos primeiros socorros. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A máxima do socorrista. Isso quer dizer egoísmo? Não. Não. Isso no socorrista, pessoal do SAMU, paramédico, bombeiro bravo, é porque se ele morrer numa situação de risco, se expor, ele não consegue salvar mais ninguém. Então, muitas vezes ele tem que recuar para pedir ajuda, como teve uma vez no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. O tenente, o capitão lá, deu ordem de abandono. O pessoal vaiou, porque o bombeiro estava deixando vidas ali embaixo. Ele percebeu que a terra ia descer mais. Foi uma estratégia. Ele recuou para poder voltar e depois salvar de vez as vidas. Porque se morrem os bombeiros ali, não tem mais ninguém tecnicamente para salvar. Mas o que eu estou falando de você, primeiro, segundo você, terceiro você, é auto-amor, é se valorizar. É você nessa encarnação sozinho. Claro que você está na constelação familiar. Mas o suicídio não destrói só você. Ele destrói a família inteira. Ele destrói amigos. Então, por isso que a gente diz, sem pestanejar, suicídio é covardia sim, é egoísmo sim, porque você destrói a sua família. Pessoas que amam você vão ter a vida destruída. E depois não adianta remorso, porque a reencarnação vai ser completamente diferente, dolorosa, né? E a gente tem que valorizar a vida, Fábio, para poder trazer essa reflexão. Eu deixo com vocês uma reflexão aí do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, a ligação é gratuita. Depois vocês podem procurar também na internet aí, Plantão da Paz, é um telefone de hora comercial que fica fisicamente lá no semeador, mas que já atendeu pessoas do mundo inteiro, de acordo com o fuso horário, salvou vidas. E hoje ele tem braços aí, Plantão da Paz, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Principalmente, com maior demanda disparada, é a questão dos tentantes. Então, meu amigo Jaime Cury lá, se estiver vendo aí, depois ver a live, um grande abraço para ele, Arival Neto lá, que há mais de 20 anos trabalha, mais de 20 anos desse trabalho belíssimo aí. E o recado, gente, de 40, 50 minutos para falar sobre suicídio, eu sempre digo, eu espero que eu tenha alcançado esse objetivo, é a gente valorizar a vida. A vida. Não vamos falar em morte, vamos falar em vida. Lembre de você pequeno, que cresceu, feliz em sua infância. Traga essa criança interior de volta. Você vai deixar de lado o homem velho, mas a criança interior tem. Quem acredita sempre alcança. Obrigado, Fábio. Fica com Deus. Eu que te agradeço. Temos 1 minuto e 30 segundos. Só para fechar em 20 segundos, Trajano, eu vou falar aqui. Não podemos esquecer que nós somos imortais, né? Não podemos renegar a vida. Porque de acordo com o nosso planejamento espiritual, temos que passar por aquela situação. Se não passamos, vai ficar por uma próxima, então vai ser aquele débito que você adquiriu mais o que você teria que resolver. Beleza? Então faça a prece, temos 1 minuto contado. E também, aproveitando esse final aí, essa prece final, gente, assistam o filme A Mole da Vida, com o saudoso Robbie Williams e Annabelle Sciorra, que é fidedigníssimo com a questão espiritual, a questão do suicídio, daquele acidente, a família. É triste, é forte, mas é super fidedigno. Muito verdadeiro.
Verdadeiríssimo. Até no cenário, o Vale dos Suicidas, ou pisar nas cabeças, que a gente não sente o cheiro, graças a Deus. Então, gente, agradecer mais uma vez ao Pai Celestial por estarmos aqui novamente, pela oração que ele nos ensinou.